Boa noite, professora Larissa. Muitíssimo obrigado pela presença. Bom, boa noite. Estão me ouvindo? Muito bem. Ótimo, ótimo. Boa noite. Eu queria, então, iniciar agradecendo muito a esse convite do SINCEP-DF, principalmente na sua pessoa, Edson, que temos conversado aí já há alguns meses, né, sobre o debate da PEC 65. Para mim é um prazer estar aqui podendo compartilhar um pouco de algo que eu estudo há alguns anos com vocês, e junto também a professora Hélida Graziani, a quem eu tenho uma admiração muito grande pelo incansável trabalho que ela ajuda a fomentar a discussão acerca de temas que tocam profundamente, né, a vida de nós todos brasileiros. Eu fico muito feliz também em estar aqui junto aos servidores, né, a maioria aqui dos servidores federais, alguns do Banco Central, inclusive. Por isso, meu agradecimento aos sindicatos, né, o SINCEP-DF, o Sinal, o CITPACEM, a ANAF também, e principalmente a todos os que estão trabalhando arduamente no propósito de jogar luz ao teor dessa PEC, que eu acho que, sobretudo, trazer o debate, foram vocês que conseguiram, trazer à tona o debate sobre ela, inclusive sobre a PEC, porque ninguém estava falando nem que ela existia. E depois, sobre tudo que tem por trás dessa proposta de mudança constitucional. Eu penso assim, do modo como eu organizei aqui, até pelo tema, pelo que o Edson comentou, que queria que nós tratássemos, vários dos pontos que talvez a gente destaque aqui, de certa forma, foram muito bem explanados durante a audiência pública realizada no Senado, lá em 18 de junho. E eles ganharam mídia e debate só após aquela audiência, principalmente. Mas então eu gostaria de ressaltar que se não fosse o trabalho de vocês, servidores e dos sindicatos, eu acredito que aquela audiência nem teria ocorrido e talvez a PEC já estaria, inclusive, votada e aprovada. Então eu começo assim minha fala. Professora, a senhora apagou o microfone sem querer. Desculpe, cliquei em alguma coisa sem querer. Que eu acho, inclusive, que foi, que eu estava dizendo, que foi o trabalho de vocês que conseguiu frear, né, a PEC, colocá-la em pauta, colocá-la em discussão, e nos ajudou muito, né, como você disse na sua fala, a trazer outros assuntos sobre a atuação do Banco Central, que a gente talvez estude, fique muito no âmbito puramente acadêmico, e que a gente pôde, com essa PEC, trazer à tona em relação a vários aspectos, e não apenas os que ela tenta nos tocar, vamos dizer assim. A minha fala eu organizei em que sentido? No que tange especificamente a relação entre o Banco Central e o Tesouro Nacional e entre as políticas que esses dois órgãos manejam, que é a política monetária e a política fiscal e de gestão da dívida pública. Eu tenho estudado esse tema há alguns anos, então a minha tese de doutorado foi sobre esse assunto. Ela derivou o livro Selic, o Mercado Brasileiro de Dívida Pública, e desde então eu tenho acompanhado essa discussão empírica aqui no Brasil em si, sobre essa relação existente entre o Tesouro e o Banco Central, e as implicações que isso traz para a política econômica brasileira, especificamente para as políticas monetárias e de gestão da dívida pública. E é com base, então, nesse trabalho de anos aí de estudo, que eu me deparo com a PEC no começo desse ano, e tento entendê-la. É até difícil entendê-la em que sentido? Ela tem pouquíssimas páginas, e isso eu acho que é um ponto que a gente tem que ressaltar. É uma proposta de emenda constitucional com 2 páginas e 3 de justificativa, que na justificativa embola um monte de conceito econômico, se atrapalha bastante e tenta jogar à luz a uma discussão importantíssima que tem inúmeras consequências e implicações, sem falar nada delas, colocando lá uma lei complementar para tratar de tudo. Então, seria uma emenda constitucional que os senadores votariam no sentido de o futuro discutir, sabe-se lá que futuro, a obscuridade dessa lei que poderá vir a acontecer, com todos os temas mais importantes das implicações da PEC. Então, com essa base. Desculpe, eu acho que está tendo mau contato aqui. É com essa base que eu tentei, então, elaborar um primeiro texto
midiático mesmo, para tentar levar a discussão num público maior do que apenas a área acadêmica. E aí, a minha principal análise é tentar mostrar aqui hoje para vocês, de maneira um pouco técnica, vamos dizer assim, quais são esses pontos, então, de contato relevantes entre a política monetária, a política fiscal e de gestão da dívida pública. Bom, primeiro, estas políticas, elas são próximas, elas deveriam ser coordenadas. Isso a gente estuda bastante, temos escolas e escolas do pensamento econômico que nos mostram que essas políticas deveriam ser coordenadas em termos de operacionalidade, porém elas não são. E por mais próximas que elas sejam, tenham pontos de contato específicos, ambas possuem objetivos e dinâmica única. Nesse sentido, o que é a política monetária? Esta é aquela que busca controlar a liquidez da economia, operada pelo Banco Central Brasileiro. Já a política de gestão da dívida pública, essa vai cuidar principalmente do financiamento do déficit público e da própria administração dessa dívida ao longo do tempo, por exemplo, mudando o perfil da dívida, aumentando a sua duração, os seus prazos, os seus indexadores e assim por diante. Esta política de gestão da dívida pública é operada pelo Tesouro Nacional, mais especificamente ali pela Secretaria do Tesouro Nacional. Porém, no Brasil, com a criação do Selic em 1979, que é o nosso sistema especial de liquidação e custódia, houve uma espécie de fusão entre esses dois mercados. Então, o mercado em que o Banco Central faz política monetária, mercado monetário. O mercado em que o Tesouro Nacional faz a gestão da dívida pública, mercado de dívida pública. Com a criação do Selic lá em 1979, é como se esses dois mercados funcionassem como um só no Brasil, que é o que nós chamamos de grande mercado de dívida pública ou mercado Selic. Nesse grande mercado, a gente observa os títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional sendo negociados tanto para a política monetária ser gerida, quanto para a gestão da dívida pública com financiamento do governo. Mas a gente tem uma especificidade, que é o que torna esse grande mercado problemático para a dinâmica da nossa economia e para a gestão das políticas econômicas. Toda vez que um título público é negociado no mercado Selic, seja qual for o seu objetivo, monetário ou fiscal, existe compensação em reservas bancárias. E as reservas bancárias são o cerne do mercado monetário, é onde o Banco Central lida com bancos para controlar a liquidez da economia. É como, então, se os nossos títulos públicos fossem uma quase moeda, com liquidez total. Soma-se ainda, não apenas a existência do Selic, formar um único mercado no país, monetário e de dívida, ser um problema, mas a gente soma o período em que o Selic foi desenvolvido na história econômica brasileira. Ele foi se desenvolvendo em meio ao período hiperinflacionário que o Brasil vinha vivendo. E ele incorpora, portanto, vários traços e instrumentos desse período de instabilidade monetária. Alguns principais traços: o uso intensivo de indexação financeira, pós-fixação, títulos de cada vez mais curto prazo para o governo conseguir se financiar num momento de instabilidade monetária, mecanismo de zeragem automática, que era o modo como o Banco Central fazia política monetária no período de hiperinflação, no overnight, com títulos de curtíssimo prazo. Todos esses instrumentos ótimos para a gente ter vivido o período hiperinflacionário sem nos dolarizar, sem abandonar a moeda. Porém, vem o Plano Real na década de 90, ele consegue o êxito da estabilidade monetária e não extingue os vários instrumentos típicos de convivência com a hiperinflação. Então, o Selic, criado em 79, e esses instrumentos criados no período hiperinflacionário, eles foram mantidos intactos pelo Plano Real e eles perduram até hoje. Então, o problema não é existir o Selic, o problema não é existir o Tesouro Selic, que é a LFT, que muitos autores trazem como problema maior da gestão monetária e fiscal no Brasil. O problema é a gente não abandonar esses resquícios do período hiperinflacionário e vivermos
num sistema que serve como benchmark, que serve como referência para todo o sistema financeiro brasileiro. Então, é como se nesses quase 50 anos de Selic, Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, esses traços históricos que nós ressaltamos do período hiperinflacionário ajudaram a formar o modo como o sistema financeiro brasileiro funciona e o modo como nós, todos nós, pessoas físicas no Brasil, jurídicas, bancos, governo, inclusive, entendem dinheiro. O modo como nós todos entendemos ganhar dinheiro ou guardar dinheiro nesse país. A isso a gente chama de estrutura do sistema financeiro nacional e o modo como todos nós lidamos com esse sistema financeiro nacional no Brasil, com instrumentos típicos de hiperinflação, uma moeda indexada à taxa de juros diária, a remuneração de aplicações financeiras no curto e curtíssimo prazo no Brasil, e com a maior parte da nossa dívida pública atrelada à Selic, ou seja, a Selic sobe, nossa dívida pública sobe automaticamente, por a Selic ser o piso, a base da remuneração dos títulos públicos federais. E essa própria forma de pensar o dinheiro no Brasil, como eu disse, ela nos traz uma cultura muito forte e arraigada. Não apenas nos bancos, então não é os malditos bancos, mas todos nós também pensamos e funcionamos assim, com busca de liquidez imediata, alto retorno e baixíssimo risco. Tanto é que temos as jabuticabas brasileiras, a poupança, por exemplo, um caso único no mundo, a conta poupança, temos a cultura do CDB, do CDI, as contas remuneradas, que hoje vários bancos nos oferecem, tudo isso são reflexos desse modo de curtíssimo prazo instaurado no período de hiperinflação dentro do Selic e que a gente não abandonou. Então, a gente vive assim. E como é que essa institucionalidade interfere na dinâmica de política monetária e dívida pública? Basicamente, o Banco Central, ele retira ou coloca liquidez da economia através de vários instrumentos. No Brasil, o mais utilizado são as operações compromissadas, que é a compra e venda de títulos públicos junto ao mercado com compromisso de recompra e revenda. É um instrumento de curtíssimo prazo, é basicamente o overnight que a gente tinha lá no período da hiperinflação, mantido até hoje na gestão da política monetária brasileira. Outros países também usam compromissados, então o uso dela não é um pecado, não é um caso só nosso. Mas a proporção que o Brasil utiliza as operações compromissadas nos distancia demais da experiência internacional. E esse é um ponto interessante, porque lá na PEC está escrito, aproximar o Brasil das práticas internacionais, só as que convêm, porque esse problemão aqui tapa-se os olhos e não se discute. Em 2015, por exemplo, as compromissadas chegavam a cerca de 15% do PIB. Em 2020, período de instabilidade, coronavírus, momento delicado em termos de mercado financeiro, essas compromissadas, elas ganham mais importância na nossa dinâmica financeira, apresentando cerca de 22% do PIB em 2020. Ou seja, elas, mais do que representar uma gestão de política monetária, elas significam um ativo para o mercado financeiro em momentos de alto risco, um ativo líquido e com uma rentabilidade no mínimo, a taxa Selic. É com essa operação, então, das compromissadas que salta aos olhos mais imediatamente, vamos dizer assim, esta relação entre política monetária, gestão monetária e dívida pública. As compromissadas com dados mais recentes, que eu e a Hélida trouxemos num trabalho que fizemos recentemente, elas tiveram uma média de 1,9 trilhão em dezembro de 2023 e 1,23 trilhão em maio de 2024. Então, é assim, com esse custo que o Banco Central mantém a taxa de juros estipulada pelo Copom todo dia no mercado Selic, gerando esse custo fiscal. Dessa forma, a gente tem, por outro lado, nos dados da evolução da nossa dívida pública, dívida bruta do governo geral, sempre que operações compromissadas são aumentadas ou diminuídas, estão Banco Central e Tesouro Nacional contribuindo para esse aumento.
E isso significa imediatamente que uma grande parte daquela dívida pública que vai todo dia para os jornais como um número assustador, como um número que condiciona as expectativas do mercado financeiro a quererem subir os juros, parte daquele valor de dívida pública é gerado não pela gestão fiscal, é gerado não pelos gastos primários de saúde, educação, previdência, etc., como estão sempre na boca do corte, vamos dizer assim, mas pelo componente monetário. Então, como se pudéssemos afirmar que parte relevante da dívida pública brasileira, ela tem origem na gestão monetária. De modo que, ainda que se nós não tivéssemos déficit da União, se a gente tivesse superávites, ainda assim a dívida pública subiria, pela gestão das compromissadas, gerando encargos de juros nominais para o setor público. No trabalho que nós fizemos recentemente, a Hélida até buscou a cifra de juros nominal de maio de 2023 a maio de 2024 alcançam 781 bilhões, 7% do PIB nesse um ano. Então, nós teríamos, ainda que o governo nos sufocasse em termos de política fiscal, em termos de orçamento, atrelado à Constituição de 1988, que nós estamos com dificuldades tentando mantê-la no Brasil, mesmo assim, extinguindo os gastos primários, a gestão monetária que o Banco Central realiza gera imediatamente aumento da dívida pública. Isso não se fala, isso todo mundo sabe, não descobrimos a roda, não é um tema novo. Todos sabem, porém isso não é falado. E aí, por trazer essa relação profunda aqui para o nosso debate, eu queria, quase já finalizando minha fala, indicar que para nós não é a PEC transformadora de Banco Central em empresa pública com outros vieses que resolveria o problema do Banco Central, do Brasil, não. Para nós, o que necessitamos é de uma PEC que mude o sistema financeiro nacional, o modo como esses dois mercados juntos operam e o modo como esses instrumentos criados no período hiperinflacionário pudessem ser abandonados. E só para ilustrar o debate, eu encontrei, esses dias até mandei para a professora Hélida, um artigo publicado na Folha de São Paulo, em 25 de fevereiro de 1994, do economista Edmar Baixa, um dos economistas do Plano Real. E eu vou ler o trecho de uma fala dele. A criação da nova moeda obrigará o Banco Central a promover uma reforma no sistema financeiro. Baixa informou que o Banco Central não vai mais recomprar diariamente os títulos públicos que as instituições financeiras tiveram dificuldade de colocar no mercado. Os bancos terão de recorrer ao redesconto para financiar esses papéis retidos em suas carteiras. Então, lá em 94, um dos pais do Real afirma que a gente está há mais de 30 anos depois tentando aqui alertar. Nós não abandonamos o modo como a gestão monetária foi feita para manter a confiança na moeda num período de hiperinflação. Hoje a gente tem essa confiança, não vivemos um período de instabilidade monetária, mas ainda assim parece que a memória sobre essa reforma do sistema monetário foi perdida. E junto a isso a gente tem hoje esta PEC que nos confunde em termos jurídicos, para criar um monstrengo institucional, em termos econômicos, por confundir o que é senhoriagem, o que é origem de receitas do Banco Central, que ele não tem, o que é atividade finalística. O Banco Central não é o Banco do Brasil que pode vender um empréstimo para alguém no mercado, e vem ainda nos trazer esta confusão entre público e privado, e a questão Tesouro e Banco Central fica ainda mais de lado. A PEC ela ignora totalmente essa relação que eu acho que eu quis enfatizar aqui um pouquinho mais, por ser, inclusive, um âmbito que eu estudo há mais tempo. Acho que eu vou parar por aqui, acho que eu completei os minutos, e aí a gente passa para a professora Hélida. Obrigada, Edson.